Oi, gente! Tô aqui de novo para gravar para vocês um prato super especial. É o nhoque alla romana. O nhoque alla romana, ele é diferente do nhoque tradicional, por quê? O nhoque tradicional, ele é feito com farinha de trigo e ele é cozido na água. E esse nhoque, ele é feito com semolina. E esse nhoque, ele não é cozido na água, ele é feito para ser gratinado. É uma receita deliciosa que eu vou dividir com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer em casa, porque além de fácil, ela pode ser servida com vários molhos diferentes. Então, vamos cozinhar? Os ingredientes que a gente precisa para preparar esse prato são pouquíssimos: leite, semolina, manteiga, sal, pimenta e parmigiano reggiano. Vamos começar a fazer? Então vamos lá, a gente vai começar aqui pelo leite. Não se preocupem, a receita vai estar detalhada para vocês na descrição do vídeo, tá? Então aqui, eu tenho leite. Geralmente, essa receita ela é feita com leite, sal, pimenta e semolina. E um pouquinho de manteiga. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar uma aromatizada no leite. Então aqui tem um dentinho de alho cru, que a gente vai tirar depois. Uma folhinha de louro. Vou colocar no leite já pimenta do reino. Estou usando a preta, se você preferir usar a branca, não tem problema. E um ingrediente que eu acho fundamental, que eu não deixo de usar nas preparações com leite, noz moscada. No nhoque romana fica simplesmente incrível, vale muito a pena colocar e eu abuso da quantidade. Vou colocar já o sal e esse meu leite já está bem temperadinho. Eu não vou deixar ferver, eu vou esperar ele começar a borbulhar de leve e aí vou acrescentar a semolina aos poucos. Agora eu vou mexer aqui entre 7 a 10 minutos, porque eu quero que a semolina cozinhe bem. Mesmo que depois ele vá gratinar, ela já vai no ponto certo pro forno. Nesse ponto, quando ela já tá mais grossinha, eu vou adicionar, nesse caso aqui, eu tô adicionando 3 cubinhos de manteiga, faz toda a diferença, além de acrescentar cremosidade, o sabor fica delicioso. Continuo mexendo até ela incorporar bem. E agora eu troco meu fouet por uma colher de pau, porque ele já tá bem misturadinho, tá bem homogêneo. Que agora o ponto dela, ele precisa desgrudar do fundo da panela. Então com a colher de pau eu consigo mexer melhor. Quando ela começa a desgrudar do fundo da panela, eu venho com o meu queijo, parmigiano reggiano, e vou ralar esse queijo nessa minha massa, que já tá super saborosa. Mas aqui eu acrescento ainda mais sabor. É exatamente esse ponto que eu quero. Ela tá desgrudando do fundo da panela, ela já tá bem grossinha, mas não tá grossa demais. Porque a gente quer que o nhoque romana tenha uma consistência perfeita para não desmanchar, mas ao mesmo tempo ele tem que ser cremosinho por dentro. Bom, agora um passo super importante da receita. Aqui eu tenho uma forma, eu tô pegando um plástico filme, vou colocar nessa forma, vou colocar 2 folhas de plástico filme, porque ele é menor do que minha forma, para não correr o risco. Tô colocando aqui plástico filme. Com bastante cuidado, para ele não grudar. E eu venho agora com a minha massa do nhoque romano. E a gente vai levar para a geladeira por umas 2 horas para ele ficar bem firminho e depois a gente poder cortar. Agora, com jeitinho, eu vou tirar a minha massa da panela, vou colocar na forma. Vou contar para vocês por que eu gosto tanto desse prato. Porque eu acho que ele é um prato que é o prato perfeito, ideal pra gente servir em casa no final de semana pra família. É um prato super comfort food. Não precisa se preocupar que ela fique 100% igual, mas o importante é com bastante calma e delicadeza
mexendo aqui, ó, com a colher, para que ela tente ficar não um lado grosso, um lado fino. A gente precisa que ela fique com a mesma espessura. Agora eu venho com outro papel filme por cima. Aqui, vou colocar por cima. Com as minhas mãos, eu venho apertando aqui, ó, para ele grudar na massa. E assim, acabo de endireitar os cantinhos onde eu acho que precisava arrumar um pouquinho mais a espessura. E agora, eu vou deixar esfriar um pouquinho. Enquanto eu deixo esfriar, a gente vai preparar o molho. E aí, vamos colocar na geladeira por umas 2 horas. Depois cortar, colocar no forno para gratinar e servir. Esse nhoque, na Itália, ele é servido geralmente só dessa maneira aqui que eu mostrei para vocês, no forno, com queijo pecorino por cima, gratinado. Ele serve como acompanhamento. Vocês podem servir com molho de tomate, ou eles servem muito com polpetas também, mas não geralmente eles colocam um molho no próprio nhoque. Eu gosto de servir com molho de queijo. Eu acho que fica uma combinação perfeita e interessante. Ele fica crocante na hora que ele vai pro forno, mas ele também fica molhadinho do molho. Então eu vou fazer um molho, enquanto ele está esfriando, super gostoso e especial, que vai ser uma fonduta com o próprio queijo parmigiano reggiano, mas eu vou colocar um pouquinho de vinho do Porto, que vai trazer um sabor incrível para esse molho. Então, para o nosso molho, eu vou usar uma cebola. Eu sou fã número 1 da cebola roxa. Para quem me conhece, já sabe. Mas nesse caso, como o molho vai ser um molho, uma fonduta, feita à base de creme de leite, não fica legal ela ficar aparecendo. Então aqui a gente vai começar com uma cebolinha. Vou usar meia cebola picadinha. Eu quero ela bem pequenininha, que eu quero só o sabor da cebola. Eu quero que ela suma no meu molho. Os dedos, não esqueçam, sempre nessa forma de garrinha, pra gente não cortar dedo nenhum enquanto a gente tá cozinhando. E assim, a gente consegue uma cebola bem pequenininha, que vai ajudar a trazer bastante sabor pro nosso molho. Vou ensinar pra vocês um molho que eu sou apaixonada. Então aqui eu vou começar com manteiga derretendo na frigideira. Eu já entro com a minha cebola. E vou deixar a cebola dar uma leve douradinha. A hora que a manteiga começa a derreter, que a gente começa a escutar o barulhinho da panela, sentir o aroma de cebola aparecendo, eu vou colocar um dentinho de alho, tá com casca mesmo, tô dividindo ao meio, eu só quero que ele solte o aroma. E vou colocar também um galinho de sálvia. Sálvia é uma erva que comporta cozimento. Tem algumas que não, mas ela vai soltar também o aroma nessa cebola com a manteiga derretida e o alho, antes da gente colocar os outros ingredientes. Aqui, na verdade, eu quero a cebola exatamente nesse ponto. Eu não quero que ela queime e nem que ela fique dourada demais, porque depois a gente vai bater esse molho todo no liquidificador. O que eu fiz aqui foi só dar uma leve cozida nela. E agora, com cuidado, jamais com a garrafa perto da panela, e sim num outro recipiente, eu vou colocar aqui um pouquinho de vinho do Porto. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acrescenta algum líquido à base de álcool. E aí eu vou deixar esse vinho do Porto evaporar. Agora eu abaixo o fogo e acrescento o meu creme de leite. Creme de leite fresco, é claro. A gente nem pensa em usar
creme de leite que não seja fresco para esse tipo de preparação. O creme de leite fresco, ele tem uma textura muito mais aveludada e a gente não corre o risco dele talhar ou ficar gorduroso demais na frigideira. Vou acrescentar o restinho do creme de leite. Agora, eu tempero com sal, pimenta do reino. Nesse caso, eu não vou usar nenhuma outra pimenta mais forte, porque eu quero que esse sabor suave do vinho do Porto, do creme de leite, se destaque. E aqui eu vou deixar dar mais uma leve fervidinha e vou acrescentar mais um pouco do nosso queijo parmigiano reggiano. Vocês estão conseguindo imaginar a delícia que vai ser esse molho pro nosso nhoque? Agora eu misturo. Vou deixar ferver para incorporar todos os sabores. Eu experimento, porque é só assim que o cozinheiro sabe se a comida tá boa realmente. Nossa, vou colocar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta, já tava bom. Agora vai ficar espetacular. E um pouquinho mais de queijo. Então eu tenho o queijo na massa, não é queijo exagerado, mas eu tenho queijo na massa e eu tenho queijo no molho. E para gratinar, a gente ainda vai finalizar com mais um pouquinho de queijo. Aqui começou a ferver, eu vou retirar a minha sálvia. Ela já fez o papel que ela precisava desempenhar, ela já desempenhou o papel. Vou tirar também o meu alho que está inteiro aqui. E o restante vai para o liquidificador para triturar bem essa cebola, porque eu não quero sentir esses pedacinhos de cebola no molho, e sim a textura completa. E aí a gente vai montar esse nhoque maravilhoso. Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha forma que ficou 2 horas na geladeira. Olha que legal, gente. Eu vou tirar o nosso nhoque romana de dentro. Pronto. Simples assim. Aqui eu tenho nosso nhoque romana, tá simplesmente no ponto perfeito para eu cortar, ou para você cortar como você quiser. A gente vai tirar o plástico, tá? Eu vou cortar com um aro, mas se vocês não tiverem aro em casa, se vocês quiserem cortar com a faca, como vocês quiserem cortar, fica a critério de vocês, tá? Então o que eu vou fazer? O nosso molho tá no liquidificador, eu tenho uma forma que vai direto ao forno. Eu vou colocar embaixo aqui, um pouquinho, não demais, só para ele fazer uma base de sabor. E aqui eu vou escolher, eu tenho um aro redondo, que é o tradicional, que é usado na Itália, e eu tenho um aro de gota. Vou fazer com o aro redondo, que é o aro tradicional, mas vocês podem fazer como quiser. Corto essa massa e aqui eu tenho os nossos nhoques. E aí eu vou colocar esse nhoque na minha travessa, tá bom? Ele tá aqui, o nhoquezinho, eu vou colocar na minha travessa e vou formando nosso nhoque romano. O meu molho foi só por baixo da massa, eu já coloquei as rodelinhas do nhoque romana na travessa, já vou mostrar pra vocês que lindo que ele tá. Vou ralar por cima mais um pouquinho do queijo parmigiano reggiano e ele vai para o forno. Olha só que beleza. Travessa prontinha, 195 graus, vai entrar no forno para gratinar. Enquanto está gratinando, eu vou preparar um molhinho com tomates para finalizar a nossa massa. Agora, para dar aquele toque bem italiano, eu vou cortar ao meio tomatinho cereja, vermelho e amarelo. Além do sabor,
que é diferente de um e do outro. As cores são lindas e vão dar um toque super especial na finalização do nosso prato. Afinal, a gente come também com os olhos, né? Então aqui eu tenho umas folhinhas de sálvia que a gente usou para aromatizar o nosso molho. Agora ela vai entrar aqui no tomatinho. As menorzinhas eu já coloco direto, as maiores a gente pode dar uma picadinha, sempre tirando o talo. Aí eu vou temperar um pouquinho de pimentinha do reino, um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho do nosso molho de vinho do Porto, que vai juntar esses sabores do tomate, da sálvia. Olha que delícia. Já tem o parmesão aqui. E aí a gente vai finalizar o nosso nhoque, depois que ele sair do forno, bem gratinado, com esses tomatinhos temperados. Gente, olha que maravilha esse prato. Então, o molho que eu coloquei por baixo, ele fez a função de deixar o nhoque úmido, um pouquinho mais úmido. Ele continua bem cremoso, crocantezinho por cima, bem douradinho do queijo, super gratinado. O aroma tá incrível. E agora, para finalizar esse prato super quente, eu vou colocar... Eu não quis colocar o molho por cima, porque senão vocês não iam conseguir ver o formato dele, como fica lindo e perfeito. Aí o nhoque some e perde um pouco a graça. Mas aqui eu vou finalizar com esses tomatinhos coloridos por cima, com essa textura incrível, e vou regar um pouquinho mais desse nosso molho delicioso de vinho do Porto e queijo parmigiano reggiano que eu ensinei para vocês. Para decorar, uma última folhinha aqui que eu vou usar agora, o basílico, que também é outra erva que eu amo, que eu sou apaixonada, que além de ser super aromático, deixa a decoração incrível. Tem que estar bonito pro o visual, lógico que o sabor é mais importante, mas nada mais agradável do que você chegar em casa e ser servido com um prato super lindo que demonstra o carinho que a pessoa teve ao preparar para você. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa receita. Eu tô amando compartilhar minhas receitas aqui com vocês. Já tô pensando na próxima e mais importante ainda é vocês prepararem em casa e não deixarem de se inscrever no canal, dar o like e deixa aqui os seus comentários, porque eu quero saber o que vocês estão achando das receitas que eu tô trazendo aqui para vocês. Agora chegou o meu momento de provar essa delícia. Olha só, que maravilha. Vou contar pra vocês se tá tão bom assim mesmo quanto parece. Um pouquinho de molho. Nossa, gente, tô falando sério. Para vocês acreditarem mesmo no que eu tô dizendo, por favor, preparem essa receita em casa e contem para mim o que vocês acharam, porque ela é simplesmente irresistível e surpreendente. Até a próxima!